igreja nomeia um promotor de missões. Para bacana. estar em Sim. contato, pegando o que está acontecendo e falando, né? Então, uma vez por mês a gente fazia um momento missionário, festa legal. missionária. E o mês de março e de setembro são os meses de missões na denominação batista. Então, março é o mês de missões mundiais e setembro é o mês de missões nacionais. Legal. Um belo dia, lendo um versículo que eu já li trocentas vezes, né? Romanos, como ouvirão se não há quem pregue. Estava lendo lá, como ouvirão se não há quem pregue, me inspirando para falar alguma coisa, porque eu já falava pra caramba na igreja, né? Eu olhei, como ouvirão se não há quem pregue. E como pregarão, E surdo né? vai ouvir como? Eu, hã? Surdo ouve como? Eu falei, que surdo? Surdo ouve como? Isso começou a me incomodar. Eu falei, mas da onde? Mas tem um negócio que tem, tipo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre falei, ó, nenhum analfabeto tem desculpa. Não é porque ele ouve. E agora? Exatamente. E o surdo? E o surdo, né? E assim, um versículo que já batidão. Quantas vezes a gente Eu lê, já né, tinha e passa lido direto. várias vezes. É, E aí, ensinou, né? só veio aquela, assim, Flecha, direto né? em mim. Surdo vai ouvir como? Eu falei, que surdo? Surdo que eu sei é da Bíblia. O surdo que foi curado, que surdo? Eu não conheço o surdo. Eu não... Que Isso que eu ia surdo? te Como perguntar, assim? lá De onde não tá surgindo surdo? tinha? Aí, aquilo foi me consumindo. Eu fiquei dias ali, surdo, e como ouvirão, se não há quem pregue, os surdos, e eu batia no texto. Geralmente e eu você não voltava. presta atenção. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, olha só, o que o senhor está querendo me dizer? Surdo o quê? Eu nunca vi surdo, eu não conheço surdo. Como assim? O que o senhor quer? E aí eu falei, me dá um sinal, me mostra o que o senhor quer. E na época eu era presidente, além de... Lá vem ela, mais um. Mais uma estrelinha. Eu era presidente da Mais 5 estrelas no juventude. ombro. O ombro dela já ficava Tá assim. pesado, Eu né? era presidente da juventude da igreja. E aí nós fizemos um congresso de jovens e a gente fez uma peça teatral chamada O Crime dos Séculos. O sábado fizemos a peça e tal. Final do culto, veio uma amiga falando assim, Camila, trouxe uma pessoa para você conhecer. Eu falei, ah, legal, né? Um visitante, que legal. A Silvana é uma surda. Na hora que eu vi a Silvana na minha frente, uma surda, eu falei, opa, já entendi. Aí, mesmo surda, mesmo sem eu saber Libras, eu falei com ela. Ela era oralizada, né? Eu falei, olha só, você é a resposta das minhas orações. Eu quero saber como que os surdos ouvirão se não há quem pregue. Ela, por meio da Libras. Eu falei, eu preciso saber mais dessa Libras. Ela falou, você vai para minha igreja, você vai aprender Libras lá. E aí eu fui para a igreja dela, ela era da PIB de Suzano. Detalhe, eu nunca tinha visto um surdo na minha frente. Não. Sabe onde ela morava? Na rua de trás da minha casa. Eu tô dizendo, você não presta atenção, você não sabe, você passa pela pessoa, você não tem noção. Exatamente. Não, e você Faz falou parte que ela da nossa era realidade, do nosso oralizada. Oralizada. O que vem a ser a oralizada? Ela lê o seu isso, lábio exato. e ela se expressa, Exato. fala. Exato. Parecido com o Ela Jarbas, cantava, o Jarbas geralmente ela é assim. cantava isso, ela cantava, ela cantou aquela santo, 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 totalmente desafinada, mas ela cantava, eu chorava. Eu falava assim, gente, surdo, olha Não o tem surdo limite, cantando, né? porque a gente fala às vezes surdo mudo, né? Não. Aliás, surdo mudo é errado, eles ficam pilhados quando mesmo. fala surdo Não, mudo. porque uma das minhas grandes questões era o seguinte, a gente está lá na igreja, tá os surdos lá, aí tá tocando, começa o louvor, aí alguém sobe e começa a fazer as libras ali. Só que eu pensei, pra quê, cara? Tá passando, tá escrito, né? Tá escrito a letra. É. Pô, é um público muito específico. Aí depois que eu fui saber que muitos deles, aquelas letras ali não tem o menor Não sentido lê, para ele, porque a gente ensina como a B, Exato. B, B. Muitos não O sabem símbolo, ler. o signo escrito tem a ver com o Com signo a sonoro, né? fonação, exatamente. Então é difícil. E aí ela era oralizada. Então eu falei com ela. Falei, olha só, eu preciso. Ela falou, você vai para minha igreja, você vai aprender. Era a PIB de Suzano, a primeira igreja batista de Suzano. Era uma cidade vizinha, Mogi das Cruzes, Suzano. E aí eu fui para lá, né? Conversei com o meu pastor na época. Ele falou, a gente vai pagar o curso de Libras para você. Você vai e você vai fazer uma multiplicação aqui na nossa igreja. Vai eu para lá. Aprendi a Libras, eu fazia faculdade, né? Eu estava entrando na faculdade já nessa época, já com quase 20 anos. Aí eu fazia Libras, eu estudava de manhã no sábado e saía da faculdade e ia direto para o curso de Libras sábado à tarde na PIB de Suzano. Aí fiquei lá, aprendi aquela sede de aprender Libras, sabe? Porque eu sentia, que como sinto até hoje, que Deus tem algo comigo
na Libras, com o Ministério dos Surdos. E aí foi quando eu aprendi e comecei a ensinar na igreja. Hoje, a Igreja Batista em César de Souza tem um ministério que foi eu que iniciei com os surdos. Glória a Deus. Poxa, Né? amiga, você deixou E aí eu fiquei marcas super aí, emocionada que porque benção. assim, quando a gente começou com o trabalho com surdos lá, tinha surdo que não sabia Libras. Eu fui ensinando Libras, eu fui ensinando surdo. Tinha mãe que falava assim, eu nunca falei eu te amo pro meu filho, como que eu faço? Meu filho é Cara, surdo. A linguagem é um negócio muito incrível, né? Como é que você transmite... Claro que ali é diferente, não é como a gente utiliza a nossa linguagem, é uma outra forma de percepção. Mas você transmitir um sentimento, que é algo abstrato, através de um gesto para alguém que não sabe o que significa aquilo. Como é que você diz o que é o... Como é que ele entende o que é o amor sem... Exatamente. Mas é a expressão, né? A Libras é a expressão também. Pois é muito... Então, assim, foi uma revolução na minha vida, né? Nesse período e tal. Aí, quando eu vim pro Rio, fiquei 10 anos sem ver surdo, sem falar com surdo. Aí começa eu, pastor, vamos começar um ministério com surdo aqui? Isso que eu ia perguntar, de que forma que você foi ativa nisso também ali na Carioca? Então, Ai, que legal. Não fui, Não? foi Deus que fez. Olha, que benção. Porque aí eu comecei, eu e Simone, pastor, Aham. Ministério dos Surdos aqui, ele tá. Aí ele parecia Camila. Tá, E não aí tem eu? surdo aqui? É. Tá, Pra que vou fazer surdo? o quê? Que eu vou Vamos catar fazer, alguém, a gente né? precisa sim, Sim. mas a gente precisa de surdo, não tem surdo aqui. E eu, pastor, vamos começar. Não, mas a gente não tem surdo. Primeiro a gente precisa dos surdos, a gente precisa preparar isso. Como é que a gente vai fazer? Ele nunca disse não, ele nunca se Entendi. opôs, A questão mas é que ele não não tinha via. pessoas, Como que né? eu ia fazer Entendi. se não tinha surdo? É melhor você Ministério com ter surdo sem surdo? Sim. Não, é melhor Né? você ter tudo preparado para receber do que quando você receber você ter que correr É. atrás E para aí a inventar gente não alguma coisa. sabia como. E eu toda enferrujada, já 10 anos que eu não é nada de Libras. E aprendi Libras em São Paulo. A gente tem, né, os regionalismos e tal. E aí eu me sentia toda enferrujada também, mas aquele negócio me incomodando. E aí eu já comecei a orar. E aí Deus foi dando alguns sinais, né? Alguns sinais. Aí foi aparecer um surdo, aparecia outro. Mas tudo bem, né? Eles tinham assim, o ministério né? deles, né? E aí um belo dia o pastor vem todo empolgado. Aquele jeitinho Pastor dele. Carlos Eduardo. Eu, quê? Pastor Carlos Eduardo. Ele tá vindo pra cá com um grupo de surdos. Eu, pensando que fosse... Um grupo, né? Desceu 6, 2 ônibus. 60 surdos. Glória a Deus. Né, na verdade. Então, assim, eu falei, gente, a gente orou pra um surdo, a gente queria, Deus mandou 5 60. vans, 7 vans, 5 Kombi de surdo. Aí foi assim, eu tô desenferrujando novamente, né? Mas aí foi isso. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.